Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, o versículo 23. Vamos ao texto. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu creio que os irmãos já conhecem esse versículo. E muitas pessoas resumem dizendo: olha, se você é fiel no pouco, Deus te confiará mais. Mas nós precisamos entender este contexto. Mateus, capítulo 25, faz parte de um sermão escatológico. E o que é um sermão escatológico? Aqui Jesus está ensinando sobre o fim dos tempos. E diante do fim dos tempos, ele fala sobre a responsabilidade dos crentes. Veja que no versículo 23, está na parábola dos talentos, porque esse versículo faz parte da parábola dos talentos. E o versículo 23, ele conta uma história que Jesus utiliza para falar sobre a fidelidade e também o juízo final, por se tratar de um sermão escatológico. Então, o centro desta parábola é fidelidade. E uma curiosidade, na época de Jesus era comum que os senhores ricos, que tinham muitas propriedades, ao viajar, eles deixavam seus bens aos cuidados de servos. Claro, servos de confiança, O servo fiel, o que ele fazia diante da responsabilidade de cuidar de algo que não era dele? Ele multiplicava os recursos, enquanto o infiel enterrava o talento por medo, que foi o que Jesus ilustrou no versículo 26 do capítulo 25 de Mateus. Leia comigo. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Porque o versículo 25, por medo, como vai dizer, e atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Então, o que Jesus utilizou na parábola refletia a cultura judaica e romana, onde o trabalho e a boa administração eram sinais de caráter e responsabilidade. E nós vemos que essa cultura de uma boa administração como um sinal de responsabilidade é utilizado, inclusive, por Paulo junto a Timóteo, quando ele mostra ali os quesitos, as características de um bom presbítero, um bom diácono. Um deles é cuidar bem da própria casa. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós vemos vários personagens que foram chamados em meio a um trabalho de cuidar do que não era deles. Nós vemos isso, por exemplo, com Moisés, que estava cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro. Nós vemos Davi, que estava cuidando de ovelhas que eram de seu pai. Então, muitos personagens são chamados a cuidar daquilo que não é deles. Mas o fato de não ser dele não quer dizer que eles não vão cuidar com afinco, com carinho, com fidelidade, com cuidado. Fidelidade e recompensa. O texto aqui ensina que Deus avalia a nossa fidelidade, não pela quantidade de recursos que temos, mas pelo que fazemos e com o que Ele nos dá. Porque, meu irmão, não é sobre ser fiel quando você tiver muito, mas fidelidade é a cada dia. Fiel naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E o Senhor aqui fala de talento, O termo talento, originalmente, significa dinheiro. Para vocês terem uma ideia, um talento era uma grande soma de prata ou de ouro na época romana. Isso era equivalente a 6.000 denários, o que para nós é o salário de 20 anos de um trabalhador comum. Então era muito dinheiro, muito dinheiro. Isso, um talento, era equivalente ao salário de 20 anos de um trabalhador. Então era muita riqueza. Pega esse detalhe. E hoje nós usamos a palavra talento, entre aspas, para falar de habilidades, justamente por conta dessa parábola. E aí eu te faço uma pergunta.
Da mesma forma que Jesus usou de uma parábola para falar de coisas escatológicas e falar de talento, de falar de responsabilidade, de fidelidade, eu te pergunto, qual é o seu talento, meu irmão? Porque na parábola vai dizer que o Senhor, ele entregou talentos. É o que nós vemos no versículo 15. E a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então nós vemos um Deus que ele distribui talentos conforme a capacidade. Então, às vezes, nós estamos correndo atrás do talento do outro. Às vezes, nós estamos lutando para ter o talento que é do outro, enquanto o nosso nós estamos enterrando. E por isso a pergunta, qual o seu talento, meu irmão? Porque no reino de Deus, não há trabalho que não possa ser desenvolvido. Talvez hoje você está pensando, mas eu não sei ler muito bem, eu não sei pregar muito bem, não tenho muita afinidade com os textos bíblicos, não sei cantar muito bem, e por isso quando eu olho para a organização igreja dividida entre pastores, presbíteros, né? Eu não me encaixo. Não, você está pensando totalmente errado. O nosso Deus é um Deus que distribui sobre nós talentos, como diz o versículo 15, porém conforme a capacidade de cada um. Então, meu irmão, muito mais do que desejar o talento do outro, é hora de olhar para si mesmo, olhar para nós mesmos e ver que Deus já distribuiu o talento em nossas mãos e que talvez na ânsia de querer possuir aquele talento, porque talvez eu só vou conseguir adorar a Deus com aquele talento, eu estou enterrando o meu. E aí o Senhor nos chama para a responsabilidade de discipular. Porque a palavra, ela é muito clara no momento do envio. É ir de fazer discípulos. E como nós fazemos discípulos? Ora, como nós multiplicamos o talento? Porque talento enterrado é talento morto. Não pensa você que Deus entregou algo na tua mão para você guardar, por mais precioso que ele seja. Lembra que um talento naquela época simbolizava 20 anos de um trabalhador comum. É precioso, mas só vai cumprir o propósito se for multiplicado. Ora, pastor, então como eu posso multiplicar o talento? Veja primeiro qual é o seu talento. Talvez você é talentoso em cozinhar, chama alguém para ensinar a cozinhar. Talvez você toca violão, a pessoa ali quer aprender. Nossa, mas eu não sou doutor. Meu irmão, quando você aprende um pouco, você já pode dar aula para quem não sabe. Quando nós aprendemos um pouco, você já sabe mais do que alguém. E esse saber mais do que alguém não é para você se vangloriar, mas a oportunidade que você tem de multiplicar o talento. Se hoje nós somos igreja, comunidade de fé, é porque pessoas lá atrás entenderam essa palavra. E por medo, porque vai dizer aqui a palavra. Olha o que diz. Versículo 25. E atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Ou seja, por medo, muitas pessoas estão enterrando o talento. Por medo. Então, meu irmão, esse convite, multiplique. Talvez você só sabe 2 acordes no violão. Passe para frente, ensine. A igreja chegou onde chegou porque pessoas entenderam essa palavra, o profundo que tinha nela. Veja que de um multiplicar de talentos, o Senhor nos leva para a questão escatológica. Ele diz, entra no gozo do teu Senhor. É o que diz o versículo 23, a parte B. O que é esse entra no gozo do teu Senhor? Essa expressão, ela indica a alegria da comunhão com Deus na eternidade. Aleluia! Um tema muito frequente na cultura judaica. Então, ou seja, é nesse multiplicar dos talentos que eu vou criando possibilidades de entrar no gozo do Senhor. Que alegria, meu irmão. Nós vemos aqui uma outra ideia, que é a ideia de prestação de contas. E essa ideia de quando
o Senhor volta, ele vai pedir contas, como diz aqui a parábola, já era uma ideia que os judeus traziam. Eles acreditavam que Deus confiava a responsabilidade às pessoas e que todas prestariam contas no dia do juízo. E veja que isso é uma visão judaica que nós também trazemos para a nossa vida, porque todos haverão de comparecer no tribunal de Cristo para apresentar a Deus as suas obras. Então eu quero que os irmãos entenderam o que é essa parábola. O Senhor vai voltar, mesmo que pareça que está demorando. É como um ponto de ônibus naquelas estradas desertas, onde a pessoa senta e espera o ônibus. Quem passa diz: será que esse ônibus vai vir mesmo? Eu olho ao redor, não vejo ninguém, mas será que vai vir mesmo? O cristão, ele vive isso. Ele vive a certeza. Ele vive a fé, a fidelidade. Não em nós, que estamos parados no ponto, mas a fé naquele que disse que vai voltar. Nós estamos no ponto do ônibus, meu irmão. Muitas pessoas passam com seus carros velozes e dizem: nossa, são tolos. Ele não vai voltar. Mas não é sobre o que as pessoas dizem, é sobre o que o Senhor disse. O Senhor disse que vai voltar e nós esperamos Ele ansiosamente. E quando Ele voltar, nós vamos apresentar a Ele o que nós fizemos com o talento. Quando nós olhamos para o cemitério, nós vemos ali talentos, muitos talentos enterrados. Ali não dá mais para cantar, ali não dá mais para tocar, não dá mais para abraçar, não dá mais para ser útil nem multiplicar o talento. Então, se hoje há talento em você, multiplique, meu irmão. Não enterra, não. Outro ponto importante que tem essa parábola, ela reforça o conceito da mordomia, no sentido de que, no pensamento bíblico, tudo pertence a Deus. É o que nós vemos, por exemplo, no Salmo 24, versículo 1. Se você puder pegar em sua Bíblia comigo, Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, em cima dessa ideia, que também é repetida agora nos textos da Nova Aliança, Deus é dono de todas as coisas e tem nos colocado como um administrador. E essa ideia aparece nos textos. Uma vez que Deus é dono de todas as coisas, Ele nos confia. É o que diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Eu vou pegar do versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. E quando o Senhor voltar, que Ele nos encontre fiéis. Fiéis. Que possamos apresentar a Ele tudo aquilo que Ele nos confiou. E a alegria de dizer que, Senhor, em Teu nome nós multiplicamos, Pai. Esse talento não morreu comigo. O medo não foi suficiente para me parar, para me barrar. Amém, meus irmãos? E quais pontos nós podemos aplicar com esse texto? Primeiro, ser fiel no Deus que colocou em suas mãos hoje. Seja fiel a este Deus. Esse Deus tem cumulado você de bênçãos. Esse Deus tem colocado nas tuas mãos a boa semente diária, de cada dia. Seja fiel. Lembre, não é sobre ser leal, é sobre fidelidade. E fidelidade nós vemos nas pequenas coisas. Fidelidade não é quando as pessoas estão te vendo. Fidelidade não é quando as câmeras, os celulares estão voltados para você. Fidelidade é quando ninguém te vê. Quem nós somos quando ninguém nos vê? Daniel foi o mesmo na Babilônia, mesmo estando longe de Jerusalém. Segundo ponto, agir com excelência. Tem certas tarefas, por menores que elas sejam, é necessário nós agirmos com excelência. Frase do pastor Tito, da Sal da Terra, de Pouso Alegre, ele diz: a excelência louva a Deus e inspira pessoas. Tudo que formos fazer, por menor que seja, busquemos a excelência do Espírito Santo, meus irmãos.
Mesmo que a tarefa pareça simples ou insignificante, seja excelente naquilo que você faz. Vai cantar? Cante com excelência. Vai pregar o evangelho? Como diz, ponha fogo no seu sermão. Caso contrário, coloque o seu sermão no fogo. Aleluia! E último ponto, confiar que Deus está vendo suas atitudes e recompensará no tempo certo. Lembre, Ele vai voltar. Ele vai voltar. E que Ele nos encontre fiéis, que Ele nos encontre vigilantes. Agora, outros versículos que trazem essa ideia da fidelidade, Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Provérbios capítulo 28, versículo 20. O homem fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. E última citação relacionada à fidelidade, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos encontre fiéis, que Ele possa dizer, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos por esta palavra, Senhor. Pai, que o Senhor, ao voltar, nos encontre fiéis. Quantos talentos, Pai, quantas capacidades, quantos dons, quantas ferramentas o Senhor tem dispensado sobre a tua igreja, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser fiéis, nos ajude a cada dia, Pai, através do nosso dom, do nosso talento, colocar o nosso talento em serviço do outro, para abençoar o outro, para revelar o Senhor ao outro. Nos ajude, Pai. Nos ajude a ser fiéis, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meu irmão. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.